Olá, eu sou o Wellington, professor de violoncelo da Escola de Música EMAC. Esse aqui é o violoncelo, né? Ele é um instrumento que pertence à família das cordas. O que seria essa família? É uma família um pouco grande. Mas hoje a gente vai falar um pouco da família das cordas de arco, né? Porque a gente tem a família das cordas dedilhada, a família das cordas de percussão. O que seria essa família? Ela é mais utilizada na orquestra, né? Que seria o violino, a viola, ou violoncelo, que é este aqui, e o contrabaixo. Se você prestar atenção, todos eles são iguais. O que muda? O violino é o menor, a viola é um pouco maior, o violoncelo cresceu mais e o contrabaixo acústico é maior ainda. E o que é essa diferença? A gente tem uma diferença no som. Então a gente vamos pensar o som um pouco aqui como a voz humana. A gente não tem vozes diferentes? Vozes masculinas, vozes femininas. Qual é a grande diferença nisso? É que a gente precisa imaginar um pouco. Quando a gente fala em música, a gente usa o termo grave e agudo. É o termo técnico, né? Mas a gente pode pensar em quê? Um som mais grosso, né? A voz masculina, né? Um som mais pesado, né? E a voz feminina um som mais fino, né? A gente pode tentar utilizar essa associação, embora não seja uma coisa precisa, mas uma coisa lúdica, né? Porque a gente tem que fazer esse exercício, né? De transformar o que não é concreto em concreto. Outra associação que a gente pode imaginar, olha só, essa corda é bem grossa, né? Ó. Então uma corda grossa, ela tem um som mais grave. Ou seja, o som mais grosso. E se a gente perceber qual é o processo, uma corda mais grossa, menos, e essa é mais fina, o que acontece? Ela tem um som mais agudo. Então, agudo seria uma corda fina, grave seria uma corda mais grossa, vamos dizer assim. Então, essa mesma analogia a gente pode pensar nos instrumentos. Quanto maior o instrumento, mais grosso é o som dele, mais grave ele é. Quanto menor, mais agudo. Então a gente pode olhar dois extremos, o contrabaixo e o violino. É um instrumento muito grave para um instrumento muito agudo. Se a gente pensar em outra família de instrumentos, vamos pensar aqui o violão, pensa no tamanho, imagina aí, e o cavaquinho. O que muda? Eles são muito parecidos, mas um é menor que o outro, um tem mais corda, outro menos. Mas isso é uma outra questão. Então a gente sempre utiliza essa associação na música, né? O som mais grave e o som mais agudo. E o que é interessante, o violoncelo é um instrumento que ele é o único instrumento que consegue alcançar as quatro vozes humanas. Vou mostrar como exemplo aqui. Por exemplo, se a gente pegar o baixo, o maior dele, ele é um instrumento grave, ele sempre está tocando nessa região da corda mais grossa do violoncelo, né? Como ele é mais grosso, ele tem sons mais grossos ainda, que eu não consigo mostrar, né? Eu tenho o meu limite. Se a gente partiu do mais grave, aí o segundo, que seria mais agudo um pouco, mas ainda é como se fosse uma voz masculina, mas uma voz grave, mas não tão grave, porque ele é menor, né? Seria o violoncelo, ele tem um som um pouco grosso, mas não tão grosso. É difícil essa percepção, a gente está fazendo um treino de percepção aqui. Então vamos pensar depois do violoncelo, vai ter a viola, que ele é menor que o violoncelo e ele é parecido com o violino. Então ele vai ter o som mais agudo. Tá vendo? O violoncelo ele é o único que faz as quatro. Ó. Por exemplo, a viola não consegue fazer esse som, né? Tão grosso, né? Ela consegue fazer o intermediário da coisa, sabe? E a gente tem o mais famoso de todos, o queridinho da nação, né? Que é o violino. E o violino, ele é o quê? Ele é o mais agudo de todos. Ele seria aquela mulher que fala super fino, quase uma criança, né? Então ele só na região mais aguda, né? Então assim, então isso é muito interessante porque a gente cria esse paralelo. Então por isso que na orquestra a gente precisa da família das cordas, seria a família dos cantores, né? Do grave ao agudo. Então outra coisa importante assim
a gente pode brincar de algumas coisas aqui, ó. Então vamos fazer um exercício aqui para ver se vocês conseguem diferenciar. Eu vou sair um pouco do vídeo, vou tocar um som aqui no cantinho e quero que vocês respondam se é grave, grosso, ou agudo, fino. Grosso, né? Ou agudo, fino. Então vamos lá, e se eu ficar aqui vocês vão ver a corda que eu tô tocando. Então a gente tem que tocar aqui do cantinho, ó. Então vamos ver, ó. Presta atenção nesse som aqui, ó. Ele é o quê? Ele é um som grosso ou um som um pouco mais fino? Então, quem achou que é um som agudo acertou, muito bem. O ouvido tá se abrindo, assim. Porque a gente tem muito essa ideia quando a gente pensa num homem e numa mulher, né? Ah, uma mulher é agudo, um homem é grave. Mas é interessante começar a ouvir isso em todos os instrumentos, né? Vamos fazer mais um outro som aqui, ó. Vamos ver sem olhar aqui esse som. É um som grave ou um som agudo? A gente continua na região aguda, né? Esse som é mais agudo que o primeiro, ele tá mais fino, né? Mas continuamos numa região aguda. Quem falou agudo acertou. Então vamos fazer o último aqui, vamos ver quem tá conseguindo ver a diferença. Vamos ver esse som aqui, ó. Esse é um som agudo ou grave? Difícil, hein? Vamos ver se vocês estão acertando. Quem disse que é um som grave? Muito bem. Acertou. Então esse seria o violoncelo e sua família, né? No final agora, eu vou colocar um vídeo onde a gente consegue ter imagens mostrando cada instrumento. Como a gente ainda está gravando os vídeos de casa, a gente fica um pouco limitado, assim, né? Mas logo logo a gente vai estar no estúdio gravando e a gente tem mais possibilidades, né? Então agora fiquem com o vídeo apresentando os instrumentos das cordas, onde ele vai apresentar o violoncelo, o violino, e vai apresentar alguns outros instrumentos da família das cordas também, mas que não são tão utilizados na orquestra. Mas é o que eu falei no começo do vídeo. Tem os da família de arco, tem os da família de dedilhado. Então, bora assistir esse vídeo aí. Valeu, pessoal! Olá, amigos! Hoje eu vou ensinar para vocês os instrumentos musicais de corda. Vocês gostariam de saber mais sobre eles? Os instrumentos dessa família têm várias cordas. Cada uma tem um som diferente, diferentes notas musicais. Vocês querem conhecer alguns instrumentos de corda? Vamos lá! O violão é um instrumento de 6 cordas. É muito utilizado na música flamenca, na bossa nova e no fado. Este é o som que ele tem. A guitarra é muito utilizada no rock. Escute o som dela. Uau! Eu adoro esse som! O ukulele é como um violão pequeno, de 4 cordas. No Havaí, este instrumento acompanha a dança hula. Vocês sabem como é o som dele? Tem um som incrível! A harpa tem 39 cordas e se toca com os dedos. Silêncio! Shhh. Vamos escutar.
piano é uma exceção. Tem 230 cordas no seu interior. Quando apertamos as teclas, ativamos martelos que batem nestas cordas, fazendo com que emitam sons. É um dos instrumentos mais importantes e também é considerado um instrumento de percussão. Uau! Eu quero aprender a tocar piano assim! Vamos revisar os instrumentos de corda que aprendemos. Violão, guitarra, violino, violoncelo, ukulele, harpa, piano. Genial!